doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Queridos amigos, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje uma convidada muito especial, um tema tão especial quanto a saúde física e a saúde espiritual. Para falar sobre esse tema, nossa querida doutora Marlene Nobre. Muito obrigada pela sua presença, doutora Marlene. Eu que agradeço, Delmar. É um prazer estar aqui com você. E agora, para falar desse assunto, um pouco de conceito, defina. Na visão da doutrina espírita, saúde física e saúde espiritual, doutora Marlene? Então, Delmar, não existe uma separação. Nós não consideramos saúde física e espiritual. O paradigma espírita, o modelo espírita para a saúde, ele coloca no espírito, né, a prioridade em tudo. Espírito ou alma. Então, existem fenômenos que interferem na vida humana. São fenômenos biológicos, né? Psíquicos, ecológicos e espirituais. E o espírito tem que dar conta desse conjunto. Então, há um todo integrado, espírito, matéria. E esse todo integrado é capitaneado, dirigido pelo espírito ou alma. Então, tudo é saúde da alma. Não existe saúde física e espiritual, não é? Mesmo um simples resfriado, sim, ou uma simples doença de pele, seja lá o que for, né? Há sempre um certo desequilíbrio do espírito e ele tem que colocar isso para fora a fim de que ele possa reunir forças e libertar-se daquele problema. E qual é a contribuição do espiritismo para a saúde, doutora Marlene? Olha, Delmar, é uma contribuição enorme, né? Porque quando você está diante do ser humano, você está diante de um mundo particular, né? Constituído de um espírito ou alma imortal. Sim. Esse espírito ou alma, ele preside os seus corpos sutis, quer dizer, o corpo mental e o perispiritual, né? E o corpo material. Então, nesse conjunto, né, ele tem uma integração e ele vai trabalhando esse conjunto de modo a realmente buscar o equilíbrio, né? Para nós, saúde é a definição de Emmanuel, né? É a perfeita harmonia da alma, né? Então, essa perfeita harmonia você não obtém através de uma encarnação única, né? Você precisa de milhões de encarnações a fim de que você vá depurando o espírito, né? Vai depurando o corpo espiritual até se tornar alguém que veste uma túnica iluminada, como disse o Cristo na parábola do festim das bodas, né? Verdade. E é toda iluminada, uma túnica nupcial, quer dizer, quando a gente atingiu uma certa evolução. Então, o Espiritismo nos dá essa visão integrada, essa visão assim de múltiplas vidas, de imortalidade, né? Mas traz-nos também, viu, Delmar, a terapêutica complementar espírita, que você conhece muito bem, né? Quer dizer, permite a nós complementarmos o tratamento médico através do passe, da meditação, né? Das sessões de desobsessão, da água fluidificada, né? Da reforma íntima ou do autoconhecimento. Então, permite a gente integrar o tratamento comum que nós aprendemos na universidade com
o complementar espírita, que é muitíssimo bem aplicado, né, em determinados casos, que muda realmente a face da doença, né? E o doente se sente muito melhor. Qual a vantagem para o paciente que busca um médico que tem essa visão, doutora Marlene? Olha, cada vez mais a população vê a necessidade, Verdade. né, de cuidar do espírito, porque sente que ele é prioritário. Isso mesmo. Então, o médico espírita é muito solicitado porque ele vê os dois campos da vida, ou pelo menos a gente pensa que ele vê, né? Ou se ele não tem mediunidade para ver diretamente, mas ele sabe que existe, né? Não é mesmo? É verdade. Então, a população confia muito. Verdade. Né? Mas o que a gente espera é que o médico espírita seja solidário, né? E seja principalmente um bom companheiro, porque, na verdade, é a pessoa que se cura. A cura é uma autocura. Perfeito. O médico apenas ajuda, né? Ele é um intermediário da cura, né? Porque, Delmar, se a pessoa não quiser, querida, ela não se cura, não é mesmo? É verdade. Então, quando Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, Olha aí. ou te curou, ele estava dizendo exatamente isso. Foi você, não é certo? Então, junto ao médico espírita, nós deveríamos ter, pelo menos, essa visão mais ampla, né? Alma, corpo físico, né? E a necessidade sempre de priorizar as questões espirituais. É claro, utilizando todo o conhecimento que nós aprendemos na universidade, nem poderia ser diferente, utilizando as cirurgias, utilizando todo aquele arsenal terapêutico que nós temos à nossa disposição, Sim. né? E também a homeopatia, a acupuntura, né? Utilizando, por exemplo, a regressão de memória como algo importante na descoberta dos complexos de culpa, Verdade. nas questões do passado, refletindo no presente, né? Abre-se o campo, Delmar. É verdade. Né? Se inclui tudo que se aprendeu na universidade, inclui e transcende, né? Transcende tudo. Transcende porque o médico tudo. espírita vê o conjunto, Isso. o holos, o todo. E ele, então, vai em busca de questões que, normalmente, a medicina da alma, né, vai mais profundamente que a medicina do corpo. É verdade. A praticada atualmente é a medicina do corpo, do biológico. Mas nós sabemos que a medicina transcende. É verdade. Dentro desse modelo, esse novo modelo, quais são as recomendações para manter a vida, a saúde em equilíbrio, em harmonia, doutora Marlene? É uma boa pergunta. Olha, os excessos são sempre prejudiciais. Infelizmente, a mídia tem difundido muito como é cuidar da saúde, mas é sempre no campo biológico. Verdade. Né? Então, o problema da alimentação, o que é que nós devemos tomar cuidado para sermos equilibrados, comedidos, o exercício físico, né? Toda aquela questão que nós temos de ter presente, de abandonar os vícios, né? De deixar de lado os vícios que podem deteriorar o nosso organismo físico. Sim. Isso está bem difundido. Sim. E eu acho muito justo. Certo. Mas o modelo espírita para a saúde indica muito mais que isso, né? O problema dos pensamentos. E dentro dos pensamentos, os estados. O estado colérico, segundo Emmanuel, é o responsável pelo maior número de óbitos no mundo. Uau! A cólera. E não foi sem razão que Hahnemann deu aquela belíssima comunicação que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre o problema da cólera, o problema da irritação, né? De toda essa questão que nós sabemos, importantíssimo, porque são verdadeiras tempestades magnéticas sobre o corpo. E isso, repetidamente, vai trazer transtornos sem dúvida nenhuma. E Emmanuel tem razão. Isso não é levado em consideração
nossa epidemiologia, nossa morbidade, comorbidade, etc., que são questões da medicina corpórea, da medicina do corpo, mas transcende isso, porque o médico, em geral, ele não gosta de falar para o seu paciente mudar de conduta. Ele não gosta. Ele não gosta de entrar nessa questão. Sim. Ele quer ficar numa atitude olímpica. No entanto, através do espiritismo, nós sabemos que a medicina espiritual é muito mais ampla e tem que ir ao problema da conduta. Tem que dizer, sim, que a cólera é a grande responsável por grande número de óbitos na Terra. Que coisa interessante. A senhora me fez lembrar que nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo fala justamente da questão do corpo, né? Que é o corpo que dá origem à cólera. Ele é o responsável por uma atitude colérica e eles deixam tão claros que, de modo algum, como é que você vai responsabilizar o corpo orgânico, o biológico, numa conduta colérica? Então, é uma atitude do Hahnemann já holística. Perfeito. Perfeita. Para a época. Para a época. E ele nem poderia ser diferente, porque ele é o pai da homeopatia. É verdade. E o exemplo que ele dá é brilhante, porque ele diz, existem corpos franzinos que são coléricos, existem corpos muito avantajajados que são dóceis. Então, não é o corpo que dá origem. Não é o corpo, tudo está no espírito. Brilhante, brilhante. Tudo está no espírito. E quais são, então, as causas das doenças nesse modelo? Olha, Delmar, é um problema sério você falar em doença, porque vai desde um simples resfriado, né, uma simples infecção, até problemas muito graves, doenças muito complexas. Mas nós podemos dizer que inúmeros fatores influenciam para o desequilíbrio, que nós chamamos de doença, né? Os fatores biológicos, como eu já citei, os psíquicos, né? Os ecológicos e os espirituais. Sim. Então, a doença é esse conjunto. Quando nós falamos em espiritual, nós estamos falando de vidas passadas também. Né? Porque os complexos de culpa, eles podem nascer dessa existência mesmo ou de outras. E nós trazemos no perispírito a somatória das nossas condutas passadas, né? Então, quando nós renascemos, o nosso genoma, o nosso conjunto de genes, ele expressa, né, o que o perispírito angariou ao longo de milênios. Mas os genes podem ser modificados pelo nosso pensamento. Não existe um Maktub. Estava escrito e acabou. Não é assim, né? O espírito tem ascendência sobre o seu genoma. E hoje existem livros como O Código Divino da Vida, né? A Biologia da Crença, que são extraordinários, mostrando como que, através do nosso pensamento, nós podemos modificar aquilo que parecia imodificável, né? Se nós poderíamos falar assim. É aquilo que não pode ser modificado, que é o genoma ou o conjunto de genes. Nós podemos expressar um gene ou não, né? Tudo vai depender do nosso patrimônio mental, daquilo que pensamos no dia a dia, no hora a hora, daquilo que fazemos na existência. Isso vai ter influência sobre os nossos genes, sem dúvida. A nossa gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. E assim, o programa de hoje, Transição, a visão espírita para um novo tempo, termina.